Domínio vazio, abra. An gritou quando sua mão direita finalmente se abriu completamente. Conteúdo patrocinado. Depois de ouvir a voz de An, o ânimo de sua tripulação se elevou imediatamente. O Void End de An não era apenas um superpoder único, mas também agia como um catalisador para as habilidades de ataque de seu grupo. Depois de abrir o domínio do vazio, toda a equipe se beneficiaria com isso. Antigamente, foi também este grupo de irmãos que confiou nas suas habilidades não tão poderosas e assumiu o controle do campo de batalha fronteiriço, superando as expectativas de uma tropa de patrulha fronteiriça adequada. Esse desempenho foi tudo graças à combinação de Void End e Wolf Fang Tactics. Então todos tinham fé nas habilidades do Void End de An. Eles não enfrentam mais a batalha que tem pela frente com medo, mas sim com entusiasmo. Mate eles! An gritou e conduziu sua tripulação em direção ao inimigo. Não importava que tipo de tática os inimigos estivessem usando, quando confrontados com o Wolf Fang, tudo poderia ser quebrado. Este conjunto de táticas foi usado para aniquilar defesas difíceis. Sem mencionar que se fossem 10.000 inimigos, mesmo que fossem todos os militares da Maze Demons Corporation, An ainda conseguiria avançar. Pois. Em um piscar de olhos, An liderou sua equipe como uma faca afiada, apunhalando diretamente o exército da tribo Ghostface. Por onde quer que passassem, nada sobrevivia, apenas cadáveres. Mais pessoas versus menos pessoas? Conteúdo patrocinado. Isso não era aritmética. Depois de privar o inimigo de seus superpoderes e liberar todos os seus poderes antes que os inimigos tivessem a chance de reagir, não importava quantos inimigos houvesse, todos morreriam. Depois de 2 confrontos, Fankin observou as pessoas de sua raça caírem grupo por grupo. Ele ficou estupefato. Originalmente, ele pensou que teria medo de Sima Unfen, então eles precisavam estar em alerta máximo e usar todos os seus poderes contra eles. Agora ele percebeu que as táticas de Wolf Fang eram ainda mais assustadoras do que Sima Unfen. É preciso saber que Sima Unfen fazia parte do grupo Wolf Fang. Um guerreiro normal poderia aumentar significativamente seu nível de ataque após se juntar ao Wolf Fang, e a participação de super senhores da guerra neste grupo tornará o Fang ainda mais cruel e poderoso. O super senhor da guerra Sima Unfen era alguém que conseguia manter tudo sob controle sozinho. Com ele, An não precisava se preocupar com quaisquer pontos fracos em sua tática, porque Sima Unfen poderia preencher qualquer lacuna que estivesse faltando na tática. Se o lado esquerdo estivesse exausto, Sima Unfen apareceria à esquerda. Se encontrassem um inimigo forte à direita, Sima Unfen apareceria à direita. Resumindo, foi quase como dar asas a um tigre. A única coisa que An precisava fazer era manter a cabeça e o julgamento claros para poder direcionar a direção e a frequência dos ataques, bem como quando soltar e quando pausar. Quanto a saber se os guerreiros de sua equipe seriam capazes de sustentar esses ataques, An não precisava se preocupar com isso, porque ele tinha um super senhor da guerra em sua equipe. Conteúdo patrocinado. As geniais habilidades de liderança e julgamento de An, além da capacidade de carga de Sima Unfen, foram uma abordagem dupla que os tornou invencíveis. Lutando até agora, An e sua equipe estavam atacando a tribo Ghostface, viajando livremente para frente e para trás dentro da formação inimiga. Falando apenas de habilidades, a tribo Ghostface era muito pior do que as tropas adequadas da All Gods Corporation. Por si só, não havia como impedir An de avançar, e a estimativa de 3 minutos para vencer teria sido uma estimativa conservadora de An. Cai. Sob os ataques liderados por An e Sima Unfen, embora a equipe tivesse pouco mais de 100 pessoas, eles foram capazes de liberar todo o seu potencial. Eles venceram a tribo Ghostface a ponto de não conseguirem recuperar o senso de direção. Minuto a minuto, eles se aproximaram da vitória. As pessoas da tribo do Deus da Árvore ficaram todas atordoadas, nasceram agricultores e nunca tinham visto uma cena como essa. An e sua equipe decapitaram inimigos como se estivessem cortando melancias. Em poucos instantes, o chão estava cheio de sangue e cabeças rolavam por toda parte. Retiro. Rapidamente. O chefe da Ghostface Tribe Fankin acabou de entender sua situação.
An estava em um nível completamente diferente dele e, independentemente de ele ter 10.000 ou 100.000 lutadores, eles não poderiam vencer um grupo de elite que havia sido cuidadosamente escolhido por An. Espalhar. An gritou. O Wolf Fang Tactics imediatamente se dispersou e um pouco mais de 100 pessoas se espalharam em um grupo de equipes menores. Algumas equipes deveriam bloquear a rota de fuga dos inimigos, outras se encarregariam de perseguir aqueles que haviam escapado. Ninguém poderia fugir das garras da equipe de An. Quanto a Fan Qin, antes que pudesse escapar, ele foi detido pela Estrela Azul, com suas garras afiadas em sua garganta, impedindo-o de avançar mais. An sorriu e caminhou até Fan Qin. Ele olhou em seus olhos cheios de terror e ódio e disse: Você sabe por que eu não matei você logo no começo? Conteúdo patrocinado. Fan Qin balançou a cabeça. An disse friamente: Porque se você morresse, seus subordinados se espalhariam e fugiriam, então eu não matei você primeiro. Eu só mataria você depois de ter matado a maioria de seus subordinados. De que outra forma eu mataria todos vocês? Você é cruel. Tão cruel. Fan Qin gritou com raiva, ele não achava que An seria tão cruel, ele não apenas queria vencer, mas também queria matar todos e cada um deles. Obrigado pelo elogio. An acenou com a cabeça sem pensar muito. Fan Qin o chamou de cruel, mas isso para An pareceu uma validação de suas habilidades. Ele acenou com a mão e Blue Star imediatamente cortou a cabeça de Fan Qin. Pois. Quando Kelake chegou, eles já estavam limpando o campo de batalha. Foi bastante lamentável que a tribo Ghostface não tivesse nada que quisesse. A estação espacial #9527 tinha muitos tesouros valiosos, então todos tinham padrões muito elevados. Kelake não falava muito, ele conhecia a personalidade de An. Mesmo que ele chegasse na hora certa, provavelmente não poderia ter impedido An de qualquer maneira. A maioria dos irmãos que chegaram atrasados ficaram um pouco desapontados por não poderem participar dessa luta. An sussurrou algo no ouvido de Sima Unfen e Sima Unfen saiu com sua tripulação. Yun-san ficou meio confuso e perguntou a An: para onde eles estão indo? An disse levemente: em lugar nenhum. Todos os guerreiros do tributo morreram, eles apenas vão cuidar do resto. Não. Não. Yun-san apertou freneticamente sua mão. Não é fácil ser sua tribo, seu poder é muito fraco em comparação com os outros, agora que toda a sua tropa morreu, só restam velhos, mulheres, fracos e crianças. Deixe-os viver. Conteúdo patrocinado. Impossível. An franziu a testa e disse: nossos inimigos sempre serão nossos inimigos, ou não os matamos ou matamos todos eles. Não podemos deixar uma única folha de grama para trás. Na verdade, não entendo, se não fosse por nós hoje, eles teriam matado completamente a sua tribo. No final, você ainda é tão gentil com eles, olhe para as crianças atrás de você, veja como elas estão assustadas. Como você vai enfrentá-los? Ainda implorando por misericórdia para seus inimigos neste momento? Se eu fosse o chefe, não me importaria se todos da outra tribo morressem, mas quanto à minha tribo, não podemos perder uma única pessoa. An estava falando sério e o rosto de Yun-san ficou pálido. Shoos. Xiaobon voou para os braços de An com lágrimas nos olhos. Lembre-se, posso salvá-lo desta vez, mas não posso protegê-lo para sempre. Você tem que controlar o caminho que seguirá no futuro. Para ser justo, acho que você tem muito potencial de luta. Seu coração para ser um guerreiro. Se você não entende o que estou dizendo, pode pensar desta maneira. Se seus pais, Yun-san e todos que se importam com você fossem todos mortos, quão triste você ficaria? Este forte desejo de proteger os outros será o seu poder mais forte. An disse com um sorriso. Essa também foi a experiência pessoal de An, de querer proteger a Terra e não estar feliz com o caminho estranho que a Terra tomou. Foi esse desejo de proteger e sua raiva interior que fizeram de An o homem que ele é hoje. Xiaobon acenou com a cabeça. An não estava muito preocupado com ele parecia gentil e inteligente. Mesmo que ele não entendesse completamente agora, ele entenderia eventualmente. Yun-san suspirou profundamente, ele estava cheio de culpa quando disse a An: sinto muito por você e sua equipe.
An ficou confuso. O que você quer dizer? E San disse consternado, você nos salvou, mas isso lhe trouxe um problema maior. Conteúdo patrocinado. O território tribal, o chamado Triângulo Amaldiçoado. Conteúdo patrocinado. Dentro de uma dimensão escura, ao lado de uma margem que foi banhada por um rio gigante, havia um pavilhão de 2 andares construído em mogno. Centenas de soldados com diversas armaduras estavam sob o pavilhão com total atenção. No segundo andar do pavilhão, 6 pessoas bebiam e se divertiam juntas. De acordo com a forma como estavam vestidos, eles deveriam ter algum tipo de status na tribo. Eles estavam cercados por um grupo de lindas garotas com o bronzeado tribal padrão, peito grande, quadris rechonchudos e um estilo de roupa ousado. Este era o território da tribo do Grifo. Essas 6 pessoas eram filhos do velho leão da tribo. O velho leão já vivia em reclusão, mas ainda observava qual de seus filhos poderia ser o próximo patriarca da tribo do Grifo. Portanto, todos os seus filhos estavam tentando apelar para ele. De repente, uma pessoa subiu silenciosamente ao pavilhão e disse algo para aquelas 6 pessoas. Eles então deixaram as meninas irem embora e começaram a discutir algo com preocupação. A tribo Ghostface realmente falhou. Viu isso? Graças a Deus tive a ideia de deixar o Ghostface, aquele personagem inútil, travar a primeira batalha. Agora, você vê que todos na tribo Ghostface foram mortos, o que significa que nossos inimigos são verdadeiramente poderosos. Wolf-Fang. Mas nunca ouvi falar dessa tribo. Quem é o líder da tribo? Ouvi dizer que eles não são uma tribo, mas um grupo de estranhos. Aqueles forasteiros se atreveram a causar problemas em nosso território? Como eles ousam? Eles nem sabem claramente o que é a nossa tribo. Eles próprios estão procurando a morte. Não importa. Não faria nada dizer isso agora. Não importa o que aconteça, alcançamos nosso objetivo de ter o Ghostface lutando primeiro. Há claramente algumas pessoas que apoiam a tribo do Deus da Árvore. E é isso então, chamada Organização Secreta Wolf-Fang. Agora, é hora de pensarmos em como destruir o Wolf-Fang e trazer de volta o lendário Liquid Nether. Se conseguirmos, nosso pai definitivamente ficará feliz. Isso é tão fácil. O Ghostface foi destruído porque eles são fracos. Se sairmos e roubá-lo, com certeza conseguiremos. Enquanto alguns irmãos ainda discutiam, o irmão mais novo de repente deu um longo suspiro e balançou a cabeça indiferentemente. Conteúdo patrocinado. Sexto irmão mais novo, o que você está pensando? Seus irmãos perguntaram. O sexto irmão leão disse lentamente, eu disse a vocês que vocês são todos cérebros de porco e vocês não acreditam nisso. Deixar a tribo Ghostface travar a primeira batalha realmente nos informou sobre quem apoia a tribo do Deus da Árvore por trás. Mas pense bem, não importa quão pequena seja a tribo Ghostface, eles ainda são uma tribo. Se eles forem destruídos, você acha que a Aliança Tribal não saberia disso? Como a Aliança Tribal já sabia disso, seria difícil para nós conseguirmos o Liquid Nether. Se o possuíssemos apenas por nós mesmos, outras tribos definitivamente não concordariam e isso poderia desencadear uma enorme batalha novamente. Então o que você acha que deveríamos fazer? O irmão mais velho leão disse. O teu irmão balançou a cabeça e disse enquanto abria os olhos, e na minha opinião, não seria necessariamente uma coisa ruim se a aliança interferisse nisso. Afinal, a equipe Wolf-Fang é bastante forte de acordo com as informações que temos. Conseguimos. Se lutarmos contra eles, definitivamente perderemos muitos soldados, mesmo se vencermos. Hoje em dia, a aliança tribal não está tão alerta como antes. Uma vez que prejudicamos nossa força, outras tribos definitivamente viriam à frente e nos tratariam como presas. Se sim, por que não matamos 2 coelhos com uma cajadada só? Obtemos o benefício e deixamos a batalha para a aliança. Todos os seus irmãos balançavam a cabeça e trocavam olhares, e acharam que seria uma boa ideia. O território tribal era bárbaro. Realmente não importava muito se não custasse a tribo Grifo lutar contra a equipe de An. No entanto, se assim fosse,
poderia levar outras tribos a atacá-los. Seria uma boa ideia destruir esse irritante Wolf Fang com o poder de toda a aliança. Afinal, o poder da aliança tribal era realmente assustador, uma vez que trabalhavam em equipe. Depois de pensar um pouco, o irmão mais velho disse: parece uma boa ideia, mas como você faz a aliança tribal lutar contra eles? O sexto irmão disse sem hesitação: é claro que tenho um plano se decidir tocar no assunto. Conteúdo patrocinado. É simples. A equipe Wolf Fang acabaria deixando a tribo do Deus da Árvore. Assim que eles saírem, enviamos nosso pessoal para arrebatar os 3 Liquid Nether. Mantemos o menor e damos os 2 maiores para a aliança tribal. Depois disso, podemos informar a aliança tribal sobre os benefícios do Liquid Nether. A ganância deles definitivamente os levaria a tomar aqueles 2 grandes Liquid Nethers. Nesse ponto, poderíamos então culpar a aliança. Como eles já assumiram o controle dos 2 grandes Liquid Nether, eles não teriam desculpa para negar. Assim que as equipes Wolf Fang forem para a aliança, será a hora da destruição. Em primeiro lugar, a área tribal tem suas próprias regras. Não importa o quanto lutemos, não cabe a terceiros intervir em nossos negócios. Portanto, os Wolf Fang seriam tratados como inimigos por toda a aliança, mesmo sem o Liquid inferior. Em segundo lugar, é tudo uma questão de benefícios. 2 Liquid Nether serão trazidos, como aqueles gananciosos chefes da aliança poderiam mandá-los de volta. Eles definitivamente lutariam ao máximo contra o Wolf Fang para manter esses 2 Liquid Nether. Depois, o sexto irmão perguntou astuciosamente aos irmãos: vocês sabem o que é ainda melhor? O que? Conte-nos. Pare de atrair nossa curiosidade. O sexto disse astuciosamente: quando o Wolf Fang for destruído e chegar a hora da aliança tribal dividir os 2 Liquid Nether entre todas as tribos, eles lutarão entre si pela divisão injusta. Quando as principais tribos estiverem gravemente feridas, é a nossa vez de vir à tona e resolver a situação. O que vocês acham? É uma ótima ideia, não é? Suspiro. Todos os irmãos respiraram fundo. O quarto irmão mais velho bateu na mesa e disse: irmãozinho, você é bom. Não é matar 2 coelhos com uma cajadada só, é matar 3 coelhos com uma cajadada só. Liquid Nether, Wolf Fang e até mesmo a Tribal Alliance, todos eles serão cuidados pelo seu plano. Legal. O plano do nosso irmão mais novo é bom, eu concordo. Eu também. Tudo bem, de agora em diante, precisamos manter nossos olhos no território da tribo do Deus da Árvore. Assim que houver uma chance, temos que pegar os 3 Liquid Nether e então enquadrar a aliança tribal para isso. Depois que o plano foi elaborado, esses leões mais jovens da tribo Grifo começaram a agir separadamente. Alguns deles iam investigar, alguns deles foram defender e outros foram convencer a aliança tribal com antecedência. No entanto, o Ciasterisco tu irmão parecia despreocupado e continuou deitado ali. Todos os seus irmãos estavam ocupados cuidando de tudo para tentar se exibir, enquanto ele brincava com sua pequena Loli sem pensar em nenhuma maneira de ganhar crédito. No entanto, seus irmãos mais velhos estavam tão acostumados e felizes porque o irmão mais novo não tinha ambição. Logo, o pavilhão ficou vazio. Todos partiram para completar sua missão. O sexto irmão libertou o Loli exausto e desgrenhado, olhando para o rio lá fora. Ele agora parecia completamente diferente do playboy com quem agia alguns minutos atrás. Nesse momento, uma garota subiu as escadas até o segundo andar do pavilhão. Ela andava com as costas estritamente retas e parecia uma grande dama, o que a fazia parecer bastante distinta na áspera cidade da tribo. An definitivamente ficaria chocado se ele estivesse lá, já que essa garota era uma das poucas que conseguiu enganar An e ainda estava viva, e linda. Boa. Todos os seus 5 irmãos compraram sua ideia e ouviram você sem reclamar. Linda sentou-se ao lado do sexto irmão e disse com um sorriso: mas é uma ideia tão grande, você não quer receber nenhum crédito por ela, já que tocou no assunto? Conteúdo patrocinado. O sexto irmão disse com desdém: existe alguma outra coisa que possa mostrar melhor minha força do que a ideia que acabei de apresentar? O sábio só pensa com o cérebro, só os burros, como meus irmãos, trabalham com o corpo. Além disso,
Como posso mostrar minha força nesta pequena tribo grifo? Somente meus irmãos levarão isso a sério. Para mim, quero mais do que isso. Linda cobriu a boca e sorriu. É verdade, o velho leão da montanha já viu tudo, o título de patriarca da tribo será seu mesmo que você não lute por ele. O se asterisco teu irmão fez beicinho, aquele velho leão é o único rival que vale a pena lutar na tribo. Infelizmente, ele é meu pai, caso contrário eu definitivamente gostaria de ter uma batalha com ele. Depois de um tempo, o sexto irmão olhou para Linda e disse: Vamos trazer de volta o assunto principal, eu já provei meu valor, agora é hora de você me levar até essa pessoa, certo? Linda balançou a cabeça. Você trazer a ideia à tona é uma coisa, se isso poderia ser realizado seria outra questão. Não se preocupe, quando você assumir o controle da aliança pelas mãos de An, você naturalmente encontrará a pessoa que deseja conhecer. Na verdade, é muito engraçado. An, esse gênio, seria enganado por alguém como você que ele nem conheceu. Ah, isso é o destino. O se asterisco teu irmão franziu as sobrancelhas. Parece que você está muito confiante sobre Den e Wolf Fan, hein? Então você acha que toda a aliança tribal não pode nem vencer An e o que quer que seja essa coisa de Wolf Fan? Cerca de 400 soldados, mas há 10 milhões na aliança tribal. Linda se levantou e começou a descer as escadas, enquanto dizia lentamente: Você logo saberá por que pensei assim. Eu sabia que ele não é um ser humano comum quando o vi pela primeira vez. Se eu não fosse inteligente o suficiente, eu já estaria morto em suas mãos. Acalme-se, estou tão impressionado que você possa tirar vantagem de An. Não importa o que aconteça, mencionarei algo bom sobre você para essa pessoa. O sexto irmão não olhou para trás, ficou olhando para o rio e sussurrou: Van, essa pessoa é realmente tão poderosa? Eu realmente quero jogar uma partida contra ele. Conteúdo patrocinado. Depois de se livrar da tribo Ghostface, An retornou ao seu acampamento base para continuar seus treinos e aulas. As leis espaciais e a teoria das cordas eram muito profundas, e An não queria perder tempo que pudesse usar para melhorar a si mesmo. Conteúdo patrocinado. Comparado com antes, o número de vezes que Xiaobon veio ao acampamento base aumentou, e a quantidade de tempo que ele permaneceu também foi maior. Ele não apenas iria para o Lago Azul, mas também para o acampamento base principal. Depois de se familiarizarem com todos, todos o acolheram. Afinal, ele era muito gentil e inteligente, não havia razão para as pessoas não gostarem dele. Quanto à tribo do Deus da Árvore, An não enviou pessoas para protegê-los, porque em uma zona tribal perigosa como esta, você não pode depender constantemente de outros para protegê-lo. Dar-lhes peixe não foi tão eficaz como ensiná-los a pescar. An enviou um professor para a tribo, Patlis Oride, famoso por seu ensino rigoroso e habilidades malucas. Na época em que An estava aprendendo com ele, há muito tempo, ele já havia experimentado seu rigor e disciplina. Ele acreditava que com esse treinamento, o povo da tribo do Deus da Árvore poderia melhorar drasticamente em um curto período de tempo. Claro, isso ainda estava muito longe de eles conseguirem se proteger. A tribo era muito pequena e especialmente depois do assassinato em massa realizado pela Ghostface Tribe, eles só tinham pouco mais de 1000 lutadores adultos restantes. A tribo inteira tinha apenas cerca de 8.000 pessoas restantes, e elas literalmente não podiam ficar menores. Mas pelo menos agora eles tiveram um bom começo após um evento trágico. Todos os lutadores e crianças tinham um espírito elevado para aprender e praticar. An deu à tribo uma segunda receita. As feras genéticas de Vuyun, as drogas de Nightwalker e as plantas atacantes de algum outro velho chamado Feng Taiji, etc. Tudo isso foi dado à tribo do Deus da Árvore para aprender e controlar. Aqui devemos falar sobre Feng Taiji. O Bloodthirst Sky Vine e o Sky King Vine que An realmente gostou foram feitos de sua mão. Ele era um cientista especializado em plantas estranhas do reino do esquecimento. A tribo dos deuses das árvores era famosa por suas árvores e sobrevivia de plantas. Eles eram todos naturais em como controlar plantas de batalha, então Feng Taiji não precisava gastar muito tempo para ensinar seus discípulos com sucesso. Se houvesse mais batalhas no futuro, a tribo do Deus da Árvore poderia usar essas plantas mutantes para melhorar sua classificação.
Na época em que An não era de um nível tão alto, ele ainda conseguia lutar com eficácia enquanto se protegia, e um grande fator para isso era que ele sabia como usar muitas ferramentas que seus inimigos não sabiam. Conhecimento era poder, nunca é demais saber e compreender mais. A probabilidade dos lutadores da tribo do Deus da Árvore se tornarem excepcionais durante um curto período de tempo é bastante baixa, então eles devem praticar alguns pequenos truques que possam usar quando precisarem. Para ser completamente transparente, a teoria de An era não seguir o caminho normal, mas sim um caminho estranho. As habilidades tradicionais precisavam ser adquiridas, mas alguns truques também precisavam ser aprendidos. Foi isso que An fez. Depois de alguns dias, Feng Taiji de repente se aproximou de An com entusiasmo. O que é isso? Você tem alguma invenção nova que eu deveria experimentar? An perguntou. Conteúdo patrocinado. Feng Taiji acenou com a mão e não é tão fácil. Levei 435 anos para desenvolver o Bloodthirst Sky Vine e o Sky King Vine levou 970 anos. Esperar, a menos que você queira aprender botânica comigo. Ouvi dos 3 viciados que você aprende tudo super rápido. An acenou com a mão, por favor, me poupe, 9527 tem me forçado a aprender leis espaciais e teoria das cordas. Não tenho tempo para aprender sobre plantas. Falando dos meus 3 professores, para ser justo, eu só aprendi principalmente com Patlis e Vuillum. Eu nem sei muito sobre as coisas de Nightwalker. Nossa energia é muito limitada, se aprendermos alguma coisa, teremos que desistir de outra coisa. Então me diga, você veio me encontrar com tanto entusiasmo, se não é pelas plantas, então o que é? Feng Taiji disse, a raça dos deuses da árvore tem um tesouro que quero explorar, mas eles não me deixam. Você tem um relacionamento melhor com eles, acho que deveria ir e convencê-los. Tesouro? Que tesouro? An perguntou com curiosidade. Feng Taiji disse, não existe uma árvore grande na tribo? An assentiu, sim, esse é o totem da tribo deles. Tem quase 100 quilômetros de altura e é realmente incrível. Ninguém sabe há quanto tempo ele está vivo. Feng Taiji disse, quando eu estava na tribo ensinando-os a usar o Sky King Vine, ouvi dizer que há um buraco embaixo da árvore. As plantas crescem lá. Então, quero ir ver se há alguma planta rara que eu possa trazer e estudar. Mas as pessoas da tribo são muito teimosas e não me deixam entrar. An riu, eu lhe disse que aquela árvore era o totem deles, o deus deles, como eles podem deixar você entrar quando quiser? Mas você tem certeza de que há plantas que você quer neste buraco? Feng Taiji disse, é definitivamente especial, já que sua existência é tão estranha. Nunca vi uma árvore tão grande que fosse oca por dentro. As plantas mais raras muitas vezes crescem em ambientes que normalmente não podemos imaginar. Se você me deixar ir, tenho um nível de confiança de 90% para descobrir plantas raras, talvez possamos até usá-las para fazer uma planta que seja ainda mais poderosa que a Sky King Vine. Algo mais poderoso que Sky King Vine? An tocou o queixo e pensou sobre isso, ele estava meio convencido. O nível de An era alto o suficiente e a ajuda que ele recebeu do Sky King Vine não foi tanta quanto antes. No entanto, se conseguirem encontrar uma terceira geração de plantas modificadas, então será algo completamente diferente. Além disso, conteúdo patrocinado. An acenou com a cabeça, ok, falarei com Vuillum mais tarde, mas não posso prometer nada. Afinal, é o totem deles e precisamos ser razoáveis, a tribo do Deus da Árvore também tem sua liberdade. Contanto que você tente, siga-me. Eu não disse que iria hoje? O que? Você não pode ir, me dê uma resposta. Estou tão ansioso. Você pode confirmar se posso ir ou não o mais rápido possível. Tudo bem, eu irei agora, não me puxe. Feng Taiji tinha um temperamento explosivo e, sem dizer uma segunda palavra, puxou-o em direção à tribo do Deus da Árvore para falar com Yun-san. Yun-san foi muito cortês com An, mas assim que An disse que queria entrar na árvore para explorar, Yun-san hesitou. Não é que eu não queira te ajudar, mas quando meu avô era chefe, a tribo estabeleceu uma regra que ninguém podia entrar na árvore.
Foi porque meu avô entrou lá para explorar antes com um grupo de pessoas, mas no final ele foi o único que voltou. Você não sabe, essa árvore é muito estranha, entrar é como entrar em um mundo diferente. Nenhum dispositivo de comunicação funciona, então, uma vez que você entra, ninguém pode garantir sua segurança. Yun-san explicou. An ficou curioso, o que seu avô encontrou lá embaixo que o forçou a voltar tão derrotado. Yun-san balançou a cabeça, e eu perguntei a ele, mas ele não me contou. Ele apenas continuou nos alertando para não entrarmos, ou enfrentaríamos graves consequências. An pensou sobre isso e disse, para ser honesto, entendo suas preocupações, mas você precisa saber que hoje não é o mesmo de antes. Sua tribo está enfrentando uma crise, e até nós também estamos em perigo. Você não diz que as questões entre as tribos não podem ser interferidas por outras pessoas? Desde que matamos toda a tribo Ghostface, nós essencialmente nos tornamos inimigos de todas as outras tribos. Nossa situação atual é muito difícil e estamos tentando o nosso melhor para fazer uma terceira geração de plantas modificadas. Não tivemos sucesso porque faltavam alguns genes de plantas raras, por isso, se conseguirmos encontrar o que precisamos nesta árvore, poderemos reduzir o nosso trabalho pela metade. Então, tanto o seu povo quanto o meu podem usar esta planta como autoproteção. An era muito astuto às vezes. Ele começou a reclamar com Yun-san, deixando óbvio que era porque ele tinha que salvar sua tribo, ele fez muitas coisas novas. Inimigos. E agora, eles queriam inventar novas armas para o bem de ambas as partes, e se Yun-san não ajudar, isso não seria muito justo da parte deles. Que tipo de pessoa era Yun-san? Conteúdo patrocinado. Uma boa pessoa clássica. Alguns dias atrás, a tribo Ghostface estava à sua porta tentando matá-lo, e ele ainda pedia a An que tivesse misericórdia desses caras. Assim que An começou a falar sobre suas dificuldades, Yun-san, é claro, teve que fazer alguma coisa. Esse tipo de pessoa que até ajudaria seus inimigos definitivamente não poderia tratar mal seu salvador. Vocês realmente precisam desses genes especiais de plantas o mais rápido possível? Sim, com muita urgência. Não consegue encontrar em nenhum outro lugar? Não consigo encontrar. Oh! Yun-san soltou um longo suspiro, tudo bem, embora a promessa do meu avô seja importante, mas também não podemos ignorar o problema que temos agora. Ouvi dizer que há muitas plantas raras naquela árvore também, eu espero que vocês possam encontrar o que procuram. Feng Taiji quase pulou de tão feliz e continuou a agradecer a Yun-san. Sob sua liderança, An e Feng Taiji chegaram diante da grande árvore. Esta árvore existe há muito tempo. É o que chamamos de árvore divina, e você deve acessar o tronco pelo buraco da árvore. Siga-me. Yun-san apontou para a árvore milagrosa e disse. O tronco da árvore era oco. O pessoal de Yun-san já havia construído moradias, espaço de armazenamento e salas de aula no interior. Seguindo a escada no meio do baú, chegaram facilmente ao fundo. Esta foi a sala de conferências da corrida. Era muito espaçoso e havia até um santuário no meio. O lugar que vocês querem ir, vocês precisam entrar pelo fundo do santuário e descer direto, até as raízes desta árvore. Conteúdo patrocinado. Segundo meu avô, é um jardim misterioso, infinitamente grande e incrível. Se as plantas que você deseja realmente existem, então você pode encontrá-las lá. Yun-san explicou. O santuário foi removido rapidamente, mostrando a escada em espiral abaixo dele. Como a tribo foi proibida de entrar neste jardim subterrâneo, esta estrada não era percorrida há milhares de anos. A escada de madeira já estava meio desgastada. Quando as pessoas pisavam nele, ele tremia e fazia sons rangentes. Depois de algumas centenas de escadas, havia uma plataforma plana, ao redor deles havia escuridão e eles não conseguiam ver o fundo. No entanto, havia muitas vinhas. Se seguissem as vinhas, poderiam entrar no misterioso jardim de que ouviram falar nas lendas que ficava na parte inferior da árvore. An e Feng Taiji naturalmente não precisaram descer das vinhas. Eles simplesmente pularam, usando o módulo antigravidade em sua armadura para reduzir sua velocidade. Feng Taiji até tirou seu micro-radar.
Infelizmente foi exatamente como Yun-san descreveu, o campo eletromagnético aqui era muito instável, fazendo com que o radar não funcionasse. Mas como An e Feng Taiji estavam muito confiantes em suas próprias habilidades, eles não ficaram nem um pouco assustados com isso. Eles continuam a se aproximar da base da árvore em queda livre. Eles não conseguiam mais ver Yun-san e a plataforma, nem conseguiam mais ver a entrada. Essa longa queda deixou An cansado. Ele imaginou que a profundidade desse buraco era provavelmente superior a 100 km, provavelmente excedendo a altura da árvore. Mas se você pensar bem, é bastante normal. Normalmente, a raiz de uma árvore excederia os galhos, e embora fosse uma árvore divina, ainda era uma árvore e não poderia desobedecer aos padrões naturais. Olha! A luz no fundo. Feng Taiji apontou abaixo dele. An se concentrou e olhou, era como se ele estivesse no espaço observando a Terra à noite. Havia luz por toda parte e a área provavelmente tinha mais de 10.000 km². Se este fosse o jardim subterrâneo, então sim, definitivamente parecia místico. An e Feng Taiji ficaram interessados e começaram a observar atentamente, e descobriram que a luz vinha de um tipo de grama-lanterna. Diferente da grama menor da Terra, essa grama do jardim subterrâneo tinha pelo menos 7 a 8 metros de altura e era luminescente. Era quase como se alguém tivesse iluminado intencionalmente todo o jardim com grama de lanterna, para que as pessoas não pensassem que estava escuro. Assim que chegaram perto do solo, o sistema antigravidade começou a funcionar. An e Feng Taiji pousaram levemente neste jardim no chão pavimentado. Isso é feito pelo homem? An franziu a testa e disse para si mesmo. Mais de 10.000 km² de jardim artificial. Olha, isso é Phalaenopsis, nunca vi essa variedade de Phalaenopsis. Feng Taiji não conseguiu controlar sua excitação e gritou. Conteúdo patrocinado. An e Feng Taiji caminharam neste misterioso jardim subterrâneo e observaram. Conteúdo patrocinado. Embora An gostasse de estudar biologia, isso não chegava ao grau de obsessão. Mas Feng Taiji era o maníaco por plantas número 1 da galáxia, gritando e gritando constantemente quando chegava aqui. Ele também apontava para as plantas An que não existiam na Via Láctea, como se ele estivesse prestes a atingir o clímax, e também aquelas plantas que poderiam conter genes especiais de que ele precisava. Como alguém pode investigar completamente esse jardim subterrâneo que tinha cerca de 10.000 km² de área? An pensou e disse, primeiro coletaremos algumas plantas úteis. Quanto ao próximo passo, explicarei a Yun-san e descerei para uma investigação de vez em quando. Já que não partiremos tão cedo, há muito tempo para estudá-lo cuidadosamente. Feng Taiji acenou com a cabeça repetidamente, você deve persuadir Yun-san. Se ele não concordar, eu lutarei com ele. An sorriu e disse, Yun-san não é um povo irracional. Mais rápido do que nós neste tipo de trabalho. Você só precisa dizer a eles como fazê-lo. Dito isto, na verdade, apenas a Blue Star começou a funcionar. A inteligente raposa prateada decidiu seguir An, e era ainda mais improvável que Black Egg funcionasse para Feng Taiji. Felizmente, a Blue Star era bastante capaz. Além de sua velocidade, ele também era muito preciso. Através da transformação, Blue Star se desviou completamente do estilo de combate de Demon Claw e Ghost Claw e se tornou um assassino preciso. Qualquer que seja a planta que Feng Taiji viu, Blue Star entrou em ação e enfiou suas garras no solo com precisão, desenterrou-a com as raízes e deu-a a Feng Taiji. Foi altamente eficiente. Enquanto Feng Taiji coletava plantas com valor de pesquisa, An perambulava com raposa prateada e ovo negro. Embora An não conhecesse muitas das plantas, não era ruim fazer isso como uma viagem e ampliar seu horizonte. Enquanto An continuava andando, ele e Feng Taiji se distanciaram ainda mais. An passeava sem rumo, parando para estudar quando encontrou plantas interessantes. Feng Taiji, por outro lado, colecionava avidamente, querendo isso e aquilo. As diferenças de mentalidade resultaram no desvio de rotas individuais. Conteúdo patrocinado. Quem vocês acham que construiu esse jardim subterrâneo? Acariciando o queixo, An perguntou a Silver Fox e Black Egg por que eles construíram este jardim.
Silver Fox e Black Egg não responderam. Além disso, Black Egg comia energia e Silver Fox comia carne. Ambos não estavam interessados em plantas não comestíveis. Então, naturalmente, eles não conseguiram responder a Ann. Ann estava pensando e andando. Para ele, coletar plantas não era tão importante quanto investigar a origem desse jardim subterrâneo. Afinal, ele sempre foi muito curioso. Boom! De repente, um barulho alto veio à distância. Dois Sky King e Venus levantaram-se do chão e pareciam estar lutando. Feng Taiji teve que liberar plantas alienígenas para se defender. Ele disse. An ficou surpreso e correu em direção ao Sky King e Vini com Silver Fox e Black Egg. Eles encontraram Feng Taiji. Ele estava coberto de muco transparente da cabeça aos pés, como se alguém tivesse jogado cola nele. Em algum lugar não muito longe, algumas estranhas flores grandes em formato de boca foram cortadas por Blue Star e Sky King e Vini. Saindo de sua boca estava o mesmo líquido transparente. Era uma flor canibal mutante. Feng Taiji disse aborrecido: não prestei atenção e fui engolido pela flor canibal. Esse muco era ácido e poderia corroer suas presas, dissolvendo-as em carboidratos para que a flor pudesse absorvê-las. Provavelmente foi esse tipo de flor canibal que assustou o avô de Yun-san, então ele proibiu estritamente as pessoas de entrar no jardim. Mas estou bem, afinal, estou no nível de um senhor da guerra e tenho a proteção de uma armadura. Vai ficar tudo bem depois que eu assistir com detergente. Como Feng Taiji disse, ele pegou o agente de limpeza e jogou em seu corpo. O agente de limpeza equilibrou o ácido da flor canibal, emitindo um odor desagradável. An ficou um pouco surpreso ao atravessar essa área cheia de flores canibais e ver uma praça central com as mesmas pedras ciano no chão. No centro havia uma cadeira esculpida em pedra. No verso, havia um monumento triangular de pedra gravado com emblemas e texto. O que é esta coisa? Feng Taiji seguiu An até a praça e perguntou curioso. An fez beicinho e disse: acho que a razão pela qual o avô de Yun-san não permitiu que seu povo entrasse no jardim não foi por causa dessas flores canibais, mas por isso. Conteúdo patrocinado. Veja as palavras neste monumento. É uma autobiografia. Feng Taiji olhou para ele e gritou imediatamente. Na verdade, era uma autobiografia que o construtor do jardim subterrâneo deixou para trás. Essa pessoa se chamava Tianzang, um membro dos gigantes. Ele era ignorante quando jovem, confiando em seus superpoderes e em ser um gigante rude para ser um grande valentão e fez muitas coisas ruins. Mais tarde, Tianzang encontrou um ancião chamado Flower Speaker. Sentindo que aquele velho era rico, decidiu chantageá-lo. Quem diria que este Flower Speaker era um mestre escondido no mundo e puniu Tianzang impiedosamente. Ele também o levou para um lugar chamado Golden Sky Garden e o fez trabalhar lá. No início, naturalmente, Tianzang resistiu. Mas, com o passar dos dias, ele ficou inesperadamente fascinado pelas flores e plantas. Flower Speaker enterrou a machadinha, ensinou-o pacientemente e até o aceitou como aprendiz. Se não fosse o acidente subsequente, Tianzang poderia ter tido a oportunidade de se tornar um mestre das plantas sob a orientação do Orador das Flores. Infelizmente, um dia, quando Tianzang estava prestes a retornar depois de cuidar das plantas do jardim, Flower Speaker de repente o afastou. Tianzang resistiu, então Flower Speaker o espancou até ficar meio morto e o jogou na Darknet. Esse cara Tianzang realmente tinha a característica teimosa dos gigantes. Flower Speaker deixou claro que o destino professor-aluno entre eles terminou e ele não queria ver Tianzang novamente. Mas Tianzang recusou-se a ir. Finalmente, depois de um tempo, Tianzang descobriu a verdade. Acontece que os inimigos de Flower Speaker vieram em busca de vingança e Flower Speaker não era uma vida humana ou humana inteligente, mas uma fera altamente inteligente. Ele se tornaria um macaco dourado gigante em batalha. Foi uma batalha épica. O gigante dourado Ape Flower Speaker liderou as feras que viviam no Golden Sky Garden e lançou uma luta feroz e massiva com outro grupo de feras desconhecidas. Naquele momento, o campo de batalha parecia que o fim do mundo havia chegado. Um homem tão genuíno como Tianzang ficaria naturalmente ao lado de seu professor sem hesitação.
Quer ele fosse um humano ou uma fera, Tianzang já havia aceitado Flower Speaker como seu mestre. Flower Speaker ficou muito emocionado e nunca mais pediu a Tianzang que fosse embora. Compartilhando o mesmo objetivo, juntamente com inúmeras feras misteriosas e poderosas no Golden Sky Garden, eles finalmente conseguiram manter aquele mágico jardim dourado. O inimigo foi derrotado. Embora tenham vencido a batalha, a localização do Golden Sky Garden foi exposta e Flower Speaker teve que sair. Conteúdo patrocinado. Quanto a Tianzang, ele era, afinal, uma vida inteligente semelhante à humana. Flower Speaker confiava em seu aluno, mas outros seres vivos no Golden Sky Garden não concordaram em levar um gigante com eles na jornada. Flower Speaker ficou bastante incomodado com isso. Ele não podia escolher entre os membros do seu clã e seu aprendiz. Nesse momento, o leal Tianzang entendeu o dilema do mestre e pediu para partir voluntariamente. Com tristeza e consternação, Flower Speaker deu-lhe um livro e uma semente. Mais tarde, Flower Speaker, Golden Sky Garden e as feras poderosas que viviam no jardim desapareceram na ilimitada Darknet. Tianzang veio aqui depois que seu mestre partiu e plantou a semente que seu mestre lhe deu. A semente cresceu com uma vitalidade surpreendente e eventualmente se tornou o totem da tribo do Deus da Árvore. Tianzang se escondeu nesta grande árvore e levou uma vida solitária até sua morte. Este jardim subterrâneo era sua coleção de todas as plantas exóticas do território amaldiçoado para matar o tempo. De acordo com Tianzang, seja a espécie ou a qualidade das plantas neste jardim subterrâneo de 10.000 km², elas não poderiam ser comparadas nem mesmo com uma entre 10.000 do Golden Sky Garden. Ele nunca mais teria a oportunidade de entrar no Golden Sky Garden, nem poderia encontrar seu mestre. Foi um arrependimento para toda a vida. Até este ponto, estava bem claro a razão pela qual esta enorme árvore mágica e o jardim abaixo dela existiam. A tribo do Deus da Árvore veio se estabelecer aqui após a morte de Tianzang, identificando-a como um símbolo de Deus. Daí o nome da tribo Deus da Árvore. Ho! Depois de ler essas palavras, Feng Taiji soltou um longo suspiro. Um Golden Sky Garden, realmente existe um lugar tão mágico? É inacreditável. Anotou alguns detalhes no texto. De acordo com o texto, os inimigos que atacaram o Golden Sky Garden derramaram sangue dourado após morrerem. An matou um lobo muito poderoso há algum tempo. Aquele lobo branco também tinha sangue dourado. Havia algumas conexões que An não conhecia? Quanto tempo até você terminar de coletar as plantas do jardim? An perguntou a Feng Taiji. Feng Taiji balançou a cabeça. Este lugar é muito grande. Não posso estar mais ocupado fazendo isso sozinho. Eu nunca vi antes. Se procurarmos mais, posso encontrar ainda mais. Acho que não é difícil encontrar 1 milhão de tipos de plantas superiores neste jardim subterrâneo. Se ao menos Nightwalker estivesse aqui. Embora seu veneno não venha completamente de plantas, mas tenha muitas substâncias produzidas por animais, ele é mais proficiente em botânica além de mim. Nós dois podemos melhorar muito a eficiência se trabalharmos juntos. A propósito, Feng Taiji mudou de assunto. Tianzang não mencionou que além daquela semente de árvore, ele também ganhou um livro. O deixou. An encolheu os ombros e disse, certo, também estou curioso sobre esse assunto. O livro que Flower Speaker deixou para ele deveria ser mais valioso do que este jardim subterrâneo. Mas Tianzang não mencionou isso em sua autobiografia. Conteúdo patrocinado. Procure cuidadosamente com seu olho das trevas. Eu irei cuidar dos meus negócios. Feng Taiji disse. Acenando com a mão, Feng Taiji mergulhou de volta no jardim com a boba estrela azul e continuou coletando plantas raras. Apenas a Blue Star não relaxou. Silver Fox e Black Egg não responderam a isso. Olho das trevas, abra. An examinou cuidadosamente este jardim subterrâneo. Infelizmente, usar sua visão especial para encontrar o inimigo era uma coisa, mas procurar um livro era outra. Mas An não deixou de fazer descobertas. Ele descobriu que a cadeira de pedra que Tianzang colocou no centro da praça era muito especial. Seu olho das trevas não conseguia ver através da estrutura interna. An olhou mais de perto por curiosidade.
Tianzang era o gigante, então sua cadeira era excepcionalmente alta e larga, com 6,5 metro de altura. An especulou que se endireitasse seu corpo, Tianzang poderia ter 10 metros de altura, pesando mais de 1,5 toneladas. Ele ainda era grande mesmo estando entre os gigantes. Black Egg e Silver Fox não tentaram aliviar a ansiedade de An, mas começando a lutar naquela cadeira de pedra. Claro, eles não estavam realmente brigando. Brincar pode ser mais preciso. Desde a grande mudança da última vez, Black Egg se tornou muito mais legal, mais amigável e muitas vezes brincava com Silver Fox. An já havia se acostumado com isso. De repente, com o som de uma rajada de vento no ouvido, An viu dois garotinhos desaparecerem da cadeira de pedra bem na frente de seus olhos. Foi como se eles tivessem caído em uma certa armadilha ou algo assim e desaparecido. An se assustou e pulou na cadeira para investigar. Todas as conexões estavam bem unidas, nenhuma armadilha foi encontrada. Que estranho que as duas coisinhas simplesmente tenham desaparecido. Enquanto pensava nisso, ele se sentou na cadeira de pernas cruzadas. Justo quando sua bunda tocou a pedra cianofria. Assobio. Conteúdo patrocinado. Sangue. Conteúdo patrocinado. An sentiu como se de repente tivesse sido sugado por um misterioso raio de energia. Seu corpo ficou pendurado no ar, quase como se a cadeira tivesse algum mecanismo de armadilha. Quando An olhou ao redor novamente, percebeu que tudo havia mudado. Ele estava do lado de fora de uma porta iluminada e havia 5 grandes palavras diante da porta, o livro das plantas mágicas. An tocou o queixo, ele entendeu agora. Foi-lhe dito que lhe daria um livro, mas na verdade não é um livro real, mas sim um espaço relacionado com plantas. Ele pensou bem sobre isso e fez sentido para ele. Este era um universo altamente desenvolvido, na maioria das vezes a definição de livro era na verdade um disco de dados ou um espaço de aprendizagem. E claro, também havia as palavras deixadas por Tianzang. No final das contas, Flower Speaker passou esta dimensão para Tianzang. Tianzang não tinha descendentes ou discípulos, então não sabia para quem deixar o espaço. No final das contas, ele acabou de ativar o sistema de desafio, e quem conseguir vencer o desafio será o próximo proprietário do espaço chamado o Livro do Espírito da Natureza. 2 luzes estavam acesas na Porta da Luz. Isso significava que o espaço atualmente tinha 2 desafiantes. Sem pensar 2 vezes, definitivamente seriam Black Egg e Silver Fox, os 2 que acidentalmente entraram no espaço com ele. An realmente não achava que Black Egg e Silver Fox tivessem potencial para se tornarem a próxima geração de mestres das plantas, mas o fato de o espaço permitir que eles entrassem também não surpreendeu An. Afinal, este espaço foi dado a Tianzang por Flower Speaker, e Flower Speaker era uma fera com alta inteligência, então este espaço provavelmente trataria humanos e feras como iguais. Já que existe uma oportunidade tão grande, espere que eu conquiste esta dimensão. An murmurou para si mesmo. Assim que pensou sobre isso, An entrou na dimensão Shafai. O mundo dentro da porta de luz surpreendeu An, havia inúmeras ervas comedoras de gente esperando por ele. Essas gramíneas antropófagas tinham galhos com dezenas de metros de comprimento. No topo do caule havia uma boca oval e dentes afiados, lembrando cobras que cresceram do chão. Quase ao mesmo tempo, essas ervas comedoras de gente começaram a atacar An. Caminho de Yao. Boom. Sem qualquer hesitação, An começou a usar o mais forte dos 6 caminhos para começar a retaliar. Um raio de luz negra apareceu nas mãos de An, cortando tudo em seu caminho e avançando rapidamente. Onde quer que a luz negra tocasse, toda a grama devoradora de homens foi rasgada, junto com o chão. De onde An estava à distância, a área de quase 200 metros de diâmetro e 1 dúzia de quilômetros de comprimento foi achatada. O ar estava cheio do cheiro de plantas queimadas. Conteúdo patrocinado. Com um golpe, An foi capaz de limpar o caminho na frente de qualquer obstáculo, embora ainda houvesse mais gente comendo grama nas laterais, mas eles não conseguiram alcançar An, então só puderam abrir a boca e mostrar a An sua crueldade. Dentes em derrota. An encolheu os ombros e seguiu pelo caminho que havia liberado.
Como a única arte marcial que An aprendeu oficialmente, os 6 caminhos do vazio permaneceram com An até hoje e ainda eram muito afiados e poderosos. O caminho que An mais usou foi o caminho de Yao. Isso era o que havia de único nos 6 caminhos do vazio. Quando ele aprendeu o caminho da terra, ele substituiu o caminho do céu, e quando An aprendeu o caminho de Deus substituiu os 3 caminhos anteriores. Agora que An havia dominado os fundamentos do caminho de Yao, então o caminho de Yao naturalmente substituiu os 5 caminhos anteriores que An havia aprendido. O caminho de Yao era muito diferente dos outros 5 caminhos. Era muito esporádico, a ponto de às vezes ser difícil para An controlá-lo. Não se concentre apenas no fato de que parece que An estava usando o caminho de Yao muito bem, mas se ele encontrou alguns inimigos poderosos que realmente frustraram An, ele provavelmente nem saberá as consequências do caminho de Yao que ele usou. E havia movimentos do vazio, foi isso que An aprendeu inicialmente também. Mas o caminho de Yao incluía movimentos e artes marciais também, então o caminho de Yao substituiu completamente os movimentos do vazio. Resumindo, quanto mais An aprendia sobre o caminho de Yao, mais ele sentia que era difícil controlá-lo, porque era muito grande e complicado. Era como uma criança olhava para o mundo. Tinha o pai, a mãe, o cachorrinho, a mamadeira, a comida boa e a comida ruim. O mundo era tão simples. Mas assim que a criança cresceu, os problemas começaram a chegar. Ganhe dinheiro, trabalho, política, problemas da vida, química, matemática, física, geometria, trigonometria, física quântica, oceano, céu, terra, sistema solar, universo, buraco negro. O mundo para um adulto era assustador porque você nunca consegue entendê-lo completamente. O caminho de Yao também era assustador. Quanto mais An aprendia, mais complicado se tornava. A distância entre ele agora para completar o domínio ainda era grande. Claro, esse foi apenas o pensamento de An. Afinal, ele estava em um ponto muito alto e podia ver muitos pequenos problemas. Patlis Origin foi o professor que ensinou a An os caminhos dos 6 vazios no passado e seus pensamentos eram completamente diferentes dos de An. Ele agora só queria terminar de aprender o caminho dos demônios para poder começar a aprender o caminho de Yao ou isso ficaria muito mal para ele. Seu próprio aluno, An, já havia começado a aprender o caminho de Yao, mas o próprio professor ainda estava aprendendo o caminho dos demônios. Quando Patlis Origin entrasse no reino do caminho de Yao, ele ficaria confuso como An. Pessoas que pensavam que o mundo era simples são pessoas que não estavam em um ponto muito alto. Concluindo, An descobriu, lamentavelmente, que em toda a sua vida ele havia aprendido apenas esse tipo de arte marcial e ainda não via o dia em que poderia se formar e dominar essa arte marcial. Pelo menos os próximos anos estavam fora de questão. Originalmente, An pensava que suas habilidades eram bastante avançadas até conhecer Black Egg e os dois lutariam todos os dias. As lutas não eram tão ruins porque permitiram que An descobrisse que havia muito espaço para melhorias em suas habilidades. Black Egg tinha uma velocidade incrível quando atacava, e An só precisava usar o que aprendeu e executar seus movimentos baseados em reflexos para competir com a velocidade de Black Egg. Então, a ordem aleatória ou bastante flexível dos movimentos tornou-se a base do caminho de Yao. Foi como brincar com Legos. Havia muitos Legos ao lado de An. Ele poderia fazer uma ponte, uma casa ou um porta-aviões complexo. O caminho de Yao era assim, dando a An tudo o que ele precisava, mas o que ele queria fazer com isso dependeria de sua criatividade e domínio. Depois que An usou o caminho de Yao, ele começou a pensar e, inconscientemente, saiu do campo de grama comedora de homens para outra porta fechada. Do lado de fora da porta havia dezenas de tipos de sementes de plantas. An pensou sobre isso um por um e entendeu o significado desse teste. O significado desta questão era colocar sementes de tipos semelhantes juntas. Tipos de grama com tipos de grama, tipos de árvores com tipos de árvores, ou classificá-los dependendo de suas propriedades, flor com flor, grama com grama. Isso não foi muito difícil para An, pois ele aprendeu o básico da botanologia com o andarilho noturno. Mesmo que ele não tivesse dominado isso como Feng Taiji, ele sabia o suficiente para descobrir uma situação como essa. An passou cerca de 10 minutos terminando esta tarefa e a porta se abriu, agora An se deparou com uma segunda porta.
Esta foi outra questão de agrupamento, mas todas as plantas eram frutas. Ele deve juntar as frutas que causavam alucinações, as frutas que estimulavam o sistema imunológico e as venenosas. Shura. A segunda porta se abriu, e então a terceira, a quarta. Mesmo sendo chamados de testes, na realidade não eram muito difíceis. O primeiro teste foi provavelmente para testar a força do desafiante. Para estudar plantas, era necessário explorar continuamente locais cada vez mais perigosos para coletar plantas, e essas plantas raras eram frequentemente encontradas em ambientes complexos e perigosos. Em seguida vieram testes de botanologia básica, ordenação de plantas, evitar frutas venenosas, etc. Foi somente nos estágios posteriores que questões difíceis de múltipla escolha se tornaram predominantes. O espaço reuniria mais de uma dúzia de plantas, e você deveria selecionar uma aleatoriamente. Você passaria no teste se selecionasse a planta certa, e se selecionasse 3 erradas seguidas, você seria eliminado. Houve algumas vezes em que An escolheu a planta errada e esteve sempre prestes a ser eliminado, mas acreditou na sua intuição e sempre conseguiu se salvar. An achou que teve muita sorte, continuou avançando e ficou cada vez mais confiante de que poderia conquistar e possuir a dimensão. Black Egg e Silver Fox provavelmente foram eliminados há muito tempo, então provavelmente estão esperando por mim lá fora? An murmurou para si mesmo, preciso terminar isso rápido. Silver Fox provavelmente ficaria bem, mas Black Egg tem o pior temperamento. Se eu o fizesse esperar muito tempo, ele ficaria muito irritado. Ping. Bem quando An pensou sobre isso, ele foi repentinamente empurrado para fora por uma força forte. An apagou, ele não conseguia acreditar nisso, ele foi eliminado. Ele demorou muito? Conteúdo patrocinado. Ele acionou algum tipo de mecanismo de armadilha? O que é que ele fez de mal? Como ele foi eliminado? An gritava por dentro, não conseguia acreditar no resultado, estava tão perto de conseguir o que queria, mas agora tudo havia acabado. An foi expulso diretamente do espaço, ele viu Black Egg sentado com raiva no chão, seus 2 braços gordos estavam um no outro, e ele olhou fixamente com seus olhos dourados. Era óbvio, ele definitivamente fez algo superficial na dimensão e foi expulso. Mas onde estava Silver Fox? TSSSHHH, TSSHH. TSHHH, TSHHH. An ouviu o som fofo feito pela raposa prateada, ele imediatamente se virou e viu a raposa prateada sair do espaço com um sorriso no rosto. Estranho, você não foi expulso, como você saiu? An perguntou. TSHH, TSHH. Silver Fox correu para o lado de An e apontou para o anel verde em sua garra. O anel era como um trevo, era super macio, mas impossível de descascar e arrancar. O que é isso? An perguntou confuso. TSHH, TSHH. Silver Fox apontou para si mesmo e depois apontou para o espaço. An pensou sobre isso por um tempo e então seu rosto mudou de repente, ele gritou, de jeito nenhum. Eu não fui eliminado, mas fui expulso porque você conquistou a dimensão primeiro? TSHH. Silver Fox pulou animadamente, abanando o rabo peludo sem parar. An ficou sem palavras, ele não conseguia nem imaginar isso em seus sonhos. Quem seria o dono do livro do espírito da natureza não era ele, mas sim Raposa Prateada. Conteúdo patrocinado. Como isso é justo? An gritou de raiva. Silver Fox viu que seu dono não estava feliz, então enrolou o corpo com tristeza nos olhos. Se ele soubesse que An ficaria desapontado, Silver Fox achou que ele não deveria ter lutado por este livro. An sorriu levemente e acariciou Silver Fox com uma das mãos, suspirou e disse, bem, o dono do livro mágico deve ser aquele com mais talento. De qualquer forma, acho que não existe o você e o eu ou entre nós, o que é meu é seu, e o que é seu é meu. É fantástico que você tenha conseguido este livro, não te culpo e tenho que recompensá-lo. Venha, vou te dar um grande pão de carne. An tirou um grande pão de carne de sua marca lunar e jogou para Silver Fox. Shura. Silver Fox pulou alto no céu e pegou o pão de carne. Ele retirou a embalagem hermética e começou a devorar a comida. An não o culpou e até recompensou Silver Fox, isso o deixou muito feliz.
Black Egg os observou com olhos questionadores, ele nunca realmente entendeu. Qual foi o poder que tornou Silver Fox, Yuan e Blue Star tão leais a An? Então, e você pode controlar esta dimensão agora? An perguntou. TSHHH. Silver Fox apontou para seu peito, cheio de orgulho. Eu realmente quero experimentar, tudo bem, vamos voltar primeiro. Feng Taiji e Blue Star ainda estão do lado de fora, Blue Star ficaria muito preocupado se demorássemos muito. Envie-nos de volta primeiro, já que temos o livro em nossas mãos de qualquer maneira, retornaremos mais tarde. An disse depois de pensar muito. E Black Egg voltou, recostando-se naquela cadeira enorme. An, onde você foi? An olhou para cima, a pessoa que o chamava era Keleiki. Blue Star e Feng Taiji também estavam lá. Todos eles estavam preocupados. Olhem seus rostos, algo ruim aconteceu, enquanto estávamos no jardim subterrâneo, alguém atacou furtivamente a tribo do Deus da Árvore. Feng Taiji disse em voz baixa.